Furos de roteiro, pontas soltas e mistérios não resolvidos. Com o final de Jujutsu Kaisen, todo mundo ficou se perguntando sobre todas as questões que ficaram em aberto. Jujutsu entregou um final tão inacabado que eu não duvido que isso tudo tenha sido proposital e que a nova série anunciada pelo autor de Jujutsu seja realmente uma continuação da história principal. De qualquer forma, eu li os comentários de vocês e separei as 20 maiores perguntas não respondidas após o final de Jujutsu Kaisen. Nesse vídeo, vamos falar sobre os plots inacabados, detalhes que não tiveram explicação e, principalmente, tentar chegar no máximo de respostas possível para essas perguntas. No último vídeo, falamos sobre como cada feiticeiro teve o seu fim em Jujutsu Kaisen, quem viveu, quem morreu, explicando tudo em detalhes, e agora vamos falar sobre as perguntas não respondidas em Jujutsu Kaisen. Então, para começar, como sempre, a única coisa que eu te peço é para que você pegue o último dedo do Sukuna e clique no botão do like e faça um pacto comigo, que é conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal, porque assim como esse aqui, ainda vão sair mais vídeos sobre Jujutsu aqui no canal. Vamos então começar falando sobre os eventos do passado da história de Jujutsu Kaisen, começando com a origem do Sukuna e a Era Heian. Ao longo da série, descobrimos parte da história de origem do Sukuna. Sabemos que, mais de 1000 anos atrás, Sukuna residia no ventre de sua mãe faminta, junto do seu irmão gêmeo. Para evitar morrer de fome, Sukuna devorou o seu irmão ainda no útero, que mais tarde reencarnaria séculos depois. Conforme revelado por Mahito e pelo próprio Sukuna, ele viveu uma vida solitária, sendo tratado como uma abominação, o que o motivou a buscar vingança contra aqueles que o rejeitaram. À medida que crescia, Sukuna se tornou um feiticeiro poderoso, matando muitos outros feiticeiros da Era de Ouro do Jujutsu, a Era Heian. Antes de sua morte, Sukuna foi ajudado por Kenjaku a continuar vivendo após o fim, dividindo a sua alma em 20 objetos amaldiçoados criados a partir de seus dedos. Isso é basicamente tudo que sabemos sobre a origem de Sukuna, o que já serve como um ótimo resumo pra gente, mas convenhamos que tudo isso seria melhor se tivesse sido mostrado pra gente do que contado, para que assim a gente tivesse uma noção melhor da sua origem, né? De uma forma um pouco mais completa. Por exemplo, o fato do Sukuna ter devorado seu irmão ainda no útero é algo interessante porque ajuda a caracterizar a sua alcunha de canibal desde antes do seu nascimento. Mas o problema é que a gente não sabe se o Sukuna chegou a devorar o seu irmão no sentido literal, com a boca mesmo, né? Ou se foi através de um fenômeno chamado fetus in feto. Para quem não sabe, esse fenômeno se trata de uma espécie de parasitismo em que um embrião é absorvido pelo do seu irmão gêmeo ainda no início da gestação. Esse poderia ser o mesmo fenômeno que aconteceu com o Sukuna e que talvez ajude a explicar parte da sua anatomia bizarra, tendo nascido com 4 braços, 2 bocas e 4 olhos, porque essas seriam características que ele teria herdado do seu irmão gêmeo. Claro que, né, na vida real as pessoas que passam por isso não nascem tão, digamos, simétricas assim, né? Mas como a gente tá falando de ficção, existe uma certa liberdade poética para que o autor possa desenhar o Sukuna da forma como ele desenhou, né? Como a gente conhece. Isso ajudaria, inclusive, né, a explicar por que o Sukuna foi alguém que cresceu sozinho e foi tratado como uma abominação. Da mesma forma que, sendo uma obra fictícia, por outro lado, o Sukuna poderia muito bem ter literalmente devorado o seu irmão gêmeo ainda no útero e absorvido tanto a sua energia amaldiçoada quanto as suas características físicas. Mas eu ainda acho que faz mais sentido a gente optar pela primeira opção, porque se o Sukuna pudesse devorar os outros, né, dessa forma e sintetizar os seus poderes nele próprio, né, no seu próprio corpo, a gente teria visto ele fazer isso mais vezes ao longo da série. Então, o mais provável é que se trate de um caso de parasitismo mesmo. E galera, de certa forma, eu entendo que parte disso tem uma função narrativa de gerar um misticismo em torno da lenda do Sukuna, mas é algo que todo mundo queria ter visto na prática, ao invés de só receber algumas dessas migalhas em texto e nenhuma imagem disso. Seguindo a nossa lista, a origem e o destino dos 3 grandes espíritos vingativos. Nas crenças tradicionais japonesas, acredita-se na existência de espíritos vingativos, pessoas que morreram consumidos pela raiva e ressentimentos e retornam como espíritos com anseio de vingança. Entre os vários existentes, temos os mais conhecidos, que são os 3 grandes espíritos vingativos do Japão: Sugawara Michizane, um estudioso poeta e político durante a Era Heian; Shutoku, um antigo
imperador do Japão, e Taira Masakado, o magnata e samurai também da Era Heian. Já no universo de Jujutsu, sabemos da existência de 3 grandes espíritos vingativos quando mencionados pelo Gojo. O único que tivemos o seu nome confirmado foi o antepassado em comum de Satoru Gojo e Yuto Kotsu, chamado Sugawara Michizane, mas podemos assumir que os outros 2 também sejam chamados pelos nomes daqueles em quem eles foram baseados. Mas o mais importante é que especula-se que esses 3 grandes espíritos vingativos, no tempo que eles ainda eram feiticeiros vivos durante a Era Heian, foram eles quem foram os fundadores dos 3 grandes clãs de Jujutsu, o clã Gojo, Kamo e Zenin, mas infelizmente nunca tivemos uma confirmação disso na obra e nem sabemos como foi a fundação dos 3 grandes clãs. O que eu imagino é que talvez eles tenham chegado a enfrentar o Sukuna na época e após terem sido mortos, eles retornaram como esses 3 grandes espíritos vingativos. Mas mesmo assim, a gente também não sabe o destino que eles tiveram depois de se tornarem espíritos vingativos. Será que eles foram mortos de novo? Será que eles continuam vagando por aí? A gente, infelizmente, não sabe quase nada disso. Terceiro, a origem do Kenjaku. Sabemos que Kenjaku foi um feiticeiro milenar de mais de 1000 anos atrás e que, através de sua técnica de transferência de corpos, ele veio pulando de crânio em crânio durante todo esse tempo. Mas o que a gente não sabe é como era a sua verdadeira aparência, a sua aparência original, e como foi a sua primeira transferência de corpos, ou seja, como ele deixou o seu corpo original e possuiu um outro corpo pela primeira vez. Imagina ele usando essa técnica pela primeira vez sem saber se a transferência realmente ia dar certo ou não. É um negócio tenso se a gente parar pra pensar. Agora, uma teoria que eu gosto muito, mas que nunca chegou a ser confirmada, é que o Kenjaku originalmente era uma mulher, o que pode ter sido sugerido quando o Kenjaku se imaginou como uma enfermeira mulher dentro da provável expansão de domínio do Takaba, e ainda poderia explicar o motivo dele ter possuído o corpo da mãe do Itadori ao invés do pai dele, por exemplo, porque quem sabe ela gostava era de ser submissa na cama mesmo. Lembrando que, se isso for verdade, não seria a primeira vez que o autor usaria esse artifício, já que o Tengen, aquele feiticeiro bizarro de 4 olhos, também era originalmente uma mulher, e por isso ele só se fundia com outras mulheres, como quando ele tentou se fundir com a Riko Amanai e até mesmo a Yuki Tsukumo. Mas enfim, a origem do Kenjaku é outra coisa que renderia muita coisa boa a ser explorada, inclusive como ele conseguiu se infiltrar e possuir o fucking líder do clã Kamo, aquele Noritoshi Kamo, mas infelizmente também não tivemos nada da história de origem do Kenjaku. Quarto, a conexão entre Tengen, Plasma Estelar e os 6 Olhos. Quando voltamos lá no arco do Inventário Oculto, mais popularmente conhecido como o arco do passado do Gojo, descobrimos que esses 3 elementos, o feiticeiro Tengen, o receptáculo do Plasma Estelar e os 6 Olhos, eram conectados pelo destino, até que Toji Fushiguro quebrou essa conexão ao matar a garota Riko Amanai 12 anos atrás. Sabemos que o motivo de Toji ter conseguido quebrar essa conexão se dá pela sua restrição celestial. Toji era uma anomalia completamente intocada pela energia amaldiçoada e por isso ele foi capaz de destruir os seus destinos. Mesmo assim, a gente nunca teve uma explicação mais detalhada sobre essa conexão do destino. Quando essa conexão aconteceu e por que essa conexão aconteceu, além da gente nunca ter tido uma explicação sobre qual o critério para a seleção do receptáculo de plasma estelar. Sabemos que sempre se tratou de garotas e que elas sempre nascem já destinadas a isso, mas não sabemos qual o critério para que elas fossem escolhidas. Além disso, a gente nunca soube muito da relação entre Tengen, Sukuna e Kenjaku, como eles se conheceram e que tipo de interações eles tiveram durante a Era Heian. Quinto, a tribo dos Ainu. Primeiro, quem é essa tal tribo Ainu? Quando voltamos lá no volume 0 de Jujutsu, vemos o diretor Yaga dizendo que iria pedir ajuda de todos para lidar com os planos do gueto. Então ele cita os maiores potenciais de Jujutsu, os alunos formados, os 3 grandes clãs e a Associação Jujutsu dos Ainu.
No fim das contas, eles não mandam nenhum representante, mas já fica claro qual a importância dessa tribo reclusa, tendo poder suficiente para ser citada junto aos 3 grandes clãs e os feiticeiros formados. Para quem conhece o canal já há algum tempo, sabe que eu já comentei sobre uma teoria aqui mais de uma vez envolvendo essa tribo e a sua possível relação sanguínea com os Itadori e o próprio Sukuna. Ou seja, que o Itadori e o Sukuna possuem de fato uma ligação sanguínea muito distante entre eles. A primeira grande evidência disso está na semelhança física gritante entre os Itadori e o Sukuna. Tudo bem que depois a gente descobre que o pai do Itadori foi possuído pelo irmão gêmeo do Sukuna, mas isso não explica por que até o avô do Itadori era tão parecido assim com o Sukuna. Mas principalmente isso explicaria o motivo que fez o Kenjaku se interessar pela família do Itadori. Tipo, por que ele escolheu possuir a mãe do Itadori ou por que ele escolheu o pai do Itadori para que ele fosse possuído pelo irmão do Sukuna? A única resposta que eu vejo para isso é pelo sangue da família Itadori ser compatível com o sangue do Sukuna, por já existir um parentesco sanguíneo entre eles. E com o sangue dessa família sendo compatível, Yuji Itadori teria uma facilidade ainda maior de suportar o Sukuna no seu corpo, que era o objetivo do Kenjaku. Esse seria o real motivo que fez o Kenjaku inicialmente se interessar por essa família. Sexto, o paradeiro de Jin Itadori. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar então sobre o pai do Itadori. Sabemos então que ele teve o seu corpo possuído pela alma do irmão gêmeo do Sukuna por interferência do Kenjaku. Não sabemos como o Kenjaku fez isso, mas eu acredito que tenha sido basicamente da exata mesma forma que ele fez com os outros feiticeiros da Era Heian. Ele inseriu a alma do irmão do Sukuna em um objeto amaldiçoado e obrigou o pai do Itadori a comer, reencarnando então nesse novo corpo. Mesmo assim, não sabemos como exatamente o Kenjaku foi capaz de encontrar a alma do irmão do Sukuna perdida, vagando por aí, nem como exatamente se deu a negociação do Kenjaku com o irmão do Sukuna. E onde diabos foi parar o pai do Itadori depois de tudo isso? Ele morreu? Ele tá vivo? Onde é que ele foi parar? A gente nem sequer sabe se o Jin foi capaz de suportar o irmão do Sukuna dentro dele, assim como o próprio Yuji suportou o Sukuna, o que é uma possibilidade bastante viável. Ou se aconteceu o que normalmente acontece quando alguém tem o seu corpo possuído dessa forma. O dono original morre e o seu corpo é completamente tomado pelo feiticeiro que encarnou naquele novo corpo. Deixando um pouco o passado de lado, vamos agora falar sobre a reta final de Jujutsu, começando com o retorno de Kenjaku. No penúltimo capítulo do mangá, vemos o feiticeiro e comediante Takaba conversando com o seu novo parceiro de palco, que aparece com o rosto coberto pelos balões de fala e que era idêntico ao Kenjaku, ou no caso, idêntico ao Suguru Geto. Que história é essa? O Kenjaku sobreviveu, desistiu da vida de crime e virou comediante? Galera, não existe, pra mim pelo menos, a menor possibilidade daquele ser o Kenjaku de verdade. A gente precisa lembrar que a habilidade do Takaba consiste em transformar em realidade tudo aquilo que ele achar engraçado, literalmente materializar tudo aquilo que ele achar engraçado na realidade. Então a resposta aqui é muito simples. O Takaba imaginou e transformou em realidade uma cópia do Kenjaku para ser o seu parceiro de palco a partir de agora. A gente viu como o Takaba desenvolveu uma conexão e criou uma sintonia com o Kenjaku muito grande enquanto eles lutavam juntos. O Takaba desejou que o Kenjaku se tornasse verdadeiramente seu parceiro de palco. Então faz sentido que ele tenha usado seus poderes para criar uma nova versão do Kenjaku para ser o seu novo parceiro de palco. E eu digo mais, como eu já comentei antes, o fato dessa pessoa ter o seu rosto coberto pelos balões de fala não me engana. O Takaba certamente imaginou o Kenjaku na sua versão mulher para ele ainda poder dar uns pegas atrás do palco, assim como ele viu o Kenjaku na sua versão de enfermeira enquanto eles lutavam. Pode anotar que um dia isso ainda há de ser revelado. A expansão de domínio de Itadori. Vimos então o Itadori ser capaz de emular a exata mesma técnica de cortes do Sukuna e até mesmo improvisar uma expansão de domínio a partir dessa técnica. Mas até agora a gente não teve qualquer explicação de como exatamente funciona esse domínio. O fato da gente não saber o nome do domínio não chega a ser um problema, porque nem o próprio Itadori deve ter pensado nisso, né? Ter tido tempo de pensar nisso, mas mesmo o seu funcionamento
funcionamento na prática, a gente ainda não sabe como essa expansão funciona. Mas, mesmo que a gente não tenha tido uma explicação, é possível a gente deduzir como ela funciona. A teoria que eu mais levo fé é que o domínio do Itadori segue o caminho do Dharma, que são basicamente os ensinamentos da vida: compreensão, pensamento, palavra, ação, modo de vida, esforço, atenção e concentração. Primeiro, Yuji tenta transmitir ao Sukuna a compreensão sobre o valor da vida. Depois, ele faz o Sukuna pensar e se questionar utilizando palavras. Vão em um lago pescar lagoxins, demonstrando ação. Depois, Itadori conta sobre sua infância, demonstrando seu modo de vida. Ao conversar com Sukuna, ele demonstra esforço ao tentar convencê-lo a parar, prende a atenção do Sukuna em suas explicações e, por fim, concentra suas emoções e sentimentos para não ser hostil com Sukuna antes que ele se recuse a cooperar. Ou seja, a expansão do Yuji aqui, nesse caso, seguiria o caminho do Buda, tentando levar o Sukuna à iluminação, que no caso seria ter um coração mais humano, sentindo empatia pela vida e tendo compaixão com os seres vivos, além de apresentar ao Sukuna como a vida pode ser aproveitada de diversas maneiras possíveis. Porém, caso o alvo da expansão seja hostil, a estátua que a gente vê dentro da expansão é ativada, gerando então o acerto garantido da expansão do Itadori. Para mim, essa segue sendo a melhor explicação de todas para a expansão de domínio do Itadori. Em nono lugar, o fim do jogo do abate e a fusão da humanidade. Jujutsu terminou e não tivemos o fim do jogo do abate e, consequentemente, não tivemos também a fusão da humanidade. E isso é algo que precisava ter alguma conclusão por ser um dos plots centrais de toda essa saga final. Primeiro, não sabemos como seria a fusão da humanidade, se isso resultaria num espírito amaldiçoado gigantesco, assim como imaginado pelo Kenjaku, ou se resultaria em algo diferente. Particularmente, a minha teoria favorita seria cada indivíduo do Japão se fundindo com uma parte isolada do Tengen. Dessa forma, os humanos normais se tornariam feiticeiros e os que já eram feiticeiros se tornariam feiticeiros ainda mais poderosos. Isso resultaria numa espécie de nova era Heian, a era de ouro do Jujutsu, resultaria também na concretização do sonho de Suguru Geto, que desejava o fim da humanidade e que só existissem feiticeiros no mundo, mas infelizmente pode ser que a gente nunca saiba como seria o resultado dessa fusão. O jogo do abate continua ativo e a Maki até comenta sobre a possibilidade dos jogadores cooperarem ou apenas seguirem as suas vidas. Mas é muito improvável que todos os feiticeiros façam isso, sempre pode ter alguém querendo tirar vantagem do jogo através do seu sistema de pontos. Sabemos que, atualmente, Megumi é quem possui a autoridade para encerrar o jogo e iniciar a fusão, mas para isso seria necessário matar todos os outros jogadores. Então, enquanto existirem jogadores vivos ou as regras do jogo não mudarem, a fusão da humanidade não tem como ser iniciada. Agora, da forma inconclusiva como esse jogo terminou, eu te pergunto, faz sentido? Mas para pensar muito bem aqui, faz sentido a existência desse arco? Não, né? Bastaria partir direto para a batalha contra o Sukuna de uma vez, porque é basicamente isso que teve realmente alguma conclusão. Seguindo a lista, temos agora as barreiras do Japão. Sabemos que o Tengen era responsável por fortalecer as barreiras ao redor do Japão que suprimem a existência de espíritos amaldiçoados. E agora, com o Tengen morto, a única coisa que mantém essas barreiras ativas é o que sobrou do corpo do Sukuna, seja lá por qual motivo isso seria possível de acontecer. De qualquer forma, foi dito que essa é apenas uma medida paliativa e que, em algum momento futuro, não sabemos quando exatamente, as barreiras vão inevitavelmente ser destruídas. Agora eu te pergunto, alguém se mostrou minimamente preocupado com isso? Não. E o que vai acontecer quando a merda estourar? As maldições provavelmente vão se espalhar pelo mundo inteiro e a gente não tem ideia se isso pode acontecer daqui a uma semana, um ano ou 100 anos, porque foi uma solução de roteiro vagabunda que o autor só jogou e deixou pra lá, simplesmente empurrou com a barriga. Em 11º lugar, o Exército Internacional.
antes do início do jogo do abate, Kenjaku foi visitar os governos de vários outros países poderosos ao redor do mundo, incluindo um conselho chinês e a Casa Branca dos Estados Unidos, onde ele explicou o conceito de energia amaldiçoada e dos feiticeiros Jujutsu. Kenjaku articulou com os Estados Unidos para enviar o seu exército a fim de sequestrar feiticeiros e usá-los como fonte de energia com a desculpa de estarem protegendo os feiticeiros do que estaria por vir. Mas na verdade, o objetivo de Kenjaku era fazer com que o exército americano servisse como ainda mais combustível para a fusão da humanidade. Quanto mais gente tivesse dentro do Japão, mais combustível teria para a realização da fusão da humanidade. No fim, o exército vai até lá, rola treta, contra maldições e feiticeiros, alguns feiticeiros até chegam a ser capturados, mas a gente não tem qualquer noção de como essa informação e esses eventos impactaram a geopolítica ao redor do mundo. Seguindo a nossa lista, a morte de Satoru Gojo. Essa vai ser ótima! Meses após a morte de Satoru Gojo, tivemos uma explicação do autor sobre como Sukuna foi capaz de desferir o golpe final, que apesar de coerente, ainda não foi o suficiente. Deixa que eu vou explicar. Foi explicado pra gente que para se livrar das condições de ativação do seu corte capaz de cortar o mundo naquele momento de urgência, Sukuna realizou um voto que o permitiu lançar aquele primeiro corte sem a necessidade de selos, encantamentos verbais ou o direcionamento de sua trajetória. Em troca, a partir das próximas vezes em que o Sukuna usasse e lançasse aquele mesmo corte, ele precisaria realizar os cânticos de encantamentos, os selos de mão e ainda direcionar a trajetória do corte com uma terceira mão. Ok, isso ajuda a explicar como Sukuna foi capaz de lançar esse corte de forma tão rápida, mas isso ainda não explica como o Gojo não foi capaz de desviar, e isso por vários motivos. A condição física do Gojo estava excelente e totalmente recuperada naquele momento. Nos foi dito pelo próprio Sukuna que é possível ler que tipo de técnica o oponente vai usar através do fluxo de energia. Ainda por cima, o Gojo, possuindo os 6 olhos para intensificar essa percepção a nível atômico e principalmente o Gojo já conhecendo a natureza daquele corte. O Mahoraga já havia feito a sua segunda adaptação e cortado o braço do Gojo, então não tinha motivo para o Gojo subestimar o Sukuna, percebendo que ele estava prestes a usar algo idêntico ao que o Mahoraga havia acabado de usar. Eu vejo gente dizendo que o Gojo só subestimou o Sukuna e decidiu ficar parado, confiando no Mugen, mas isso não faz o menor sentido quando o Mahoraga havia acabado de cortar o braço dele com esse corte. Então ele sabia que aquele corte podia ultrapassar o Mugen até mesmo à distância. E aí, nesse caso, vem o outro argumento. Mas mesmo que ele soubesse do corte, ele não ia conseguir desviar. Beleza, isso até poderia fazer sentido se não fossem outros feiticeiros também conseguirem evitar aquele corte sem grandes dificuldades, inclusive. A Maki desviou do corte literalmente só se abaixando e o corte passando por cima dela. O Hajime Kashimo conseguiu desviar do corte, mesmo que parcialmente, E até o Kusakabe conseguiu evitar que o Sukuna lançasse o corte contra ele. Tudo bem que nesses casos eles foram avisados ou sabiam que o Sukuna era capaz de realizar aquele corte e o Sukuna também precisava realizar todas aquelas preparações, antes de lançar o corte, coisa que ele não precisou contra o Gojo. Mas aqui que entram os outros fatores que eu citei anteriormente. O Gojo estava em ótima condição física, poderia ler o fluxo de energia do Sukuna e ainda por cima potencializado pelos 6 olhos, sabia da natureza da técnica depois de ter visto o Mahoraga cortar o seu braço e poderia ter usado o brilho azul que serve quase como um teletransporte para evitar ser atingido. Como eu disse, o próprio Sukuna afirma durante a luta entre eles ser possível identificar que tipo de técnica será usada por terceiros através da leitura do fluxo de energia que corre pelo corpo do usuário antes dele executar a técnica. Foi dessa forma que o Sukuna identificou que o Gojo pretendia usar o brilho vermelho contra ele, por exemplo. Então, se já é possível ler o fluxo de energia e identificar o tipo de técnica que o oponente vai usar, imagina para o Gojo
Gojo que possuía uma percepção a nível atômico por causa dos 6 olhos. O Gojo literalmente adivinhou qual era a técnica amaldiçoada do Miguel sem o cara ter feito praticamente nada. E ainda adivinhou qual era a técnica amaldiçoada daquele outro cara, né, do saco de pão na cabeça quando ele era adolescente. Então esse é o nível de percepção absurda que o Gojo tinha. Então não tem, galera, como o Gojo não ter conseguido adivinhar o corte que o Sukuna ia usar, sendo que ele tinha acabado de ver o Mahoraga fazer igual. E mesmo que alguém possa dizer que o corte final do Sukuna, na verdade, não era exatamente igual, era um pouco diferente do corte do Mahoraga, no mínimo, eles eram extremamente parecidos. Vale lembrar que o Mahoraga também era capaz de usar a energia amaldiçoada assim como qualquer feiticeiro, ou seja, a fonte do poder que alimentava a técnica de corte do Mahoraga era a mesma que alimenta a técnica de corte do Sukuna, basicamente energia amaldiçoada. Então no momento em que o Gojo conseguisse ler o fluxo de energia percorrendo o corpo do Sukuna, era para ele ter pensado e se tocado: peraí, mas isso tá muito parecido com o que o Mahoraga acabou de fazer agora há pouco. É melhor eu sair da frente, senão pode ser que eu seja cortado ao meio, igual agora há pouco quando o Mahoraga cortou a porra do meu braço. E nessa hora, era só o Gojo se teletransportar usando o brilho azul e sair da trajetória do golpe. Então, galera, considerando tudo isso que eu falei, mesmo que a explicação do autor tenha sido coerente e ajude a explicar como Sukuna disparou aquele corte tão rápido, ainda assim existem vários outros argumentos que fazem a gente duvidar se esse corte realmente teria acertado o Gojo. Seguindo a nossa lista, o destino do clã Zenin. Quanto ao destino do clã Zenin, no final do mangá, nenhuma medida foi tomada por parte do Megumi ou da Maki, sugerindo que o legado do clã venha a ser quase totalmente extinto ao longo do tempo. De um lado, Megumi nunca teve contato direto, contato próximo com o seu clã e sempre optou por usar o sobrenome de sua mãe, Fushiguro. Do outro lado, Maki sempre foi rejeitada pelo próprio clã e exterminou quase todos os membros pessoalmente. Então a consequência natural é que os dois não se importem em tentar restabelecer o clã Zenin e que ele venha a perder toda a sua relevância e influência. O único problema que eu vejo é que a gente não tem uma noção mais exata do impacto que o fim do clã Zenin vai ter na sociedade Jujutsu a partir de agora. Seguindo o paradeiro e o destino do clã Gojo. Bom, não é de hoje que a gente mal porcamente sabe alguma coisa sobre os demais membros do clã Gojo. Até tivemos algumas informações a respeito dos pais do Gojo, revelados pelo autor, que eles foram separados do filho muito cedo, mas que eles ainda estão vivos. Sabemos também que eles não são combatentes poderosos e que a sua influência no mundo Jujutsu se dava quase que inteiramente por causa do usuário dos 6 olhos, e que a base do clã está localizada em Kyoto. Mas infelizmente o mangá acabou e a gente nunca viu a cara de nenhum outro membro desse clã. E agora, com a morte de Satoru Gojo, a gente também não faz ideia de quem será o próximo líder do clã ou que medidas eles vão tomar a partir de agora para não perderem a relevância no mundo Jujutsu. Seguindo o destino de Hakari Kinji e Kirara Hoshi. Hakari, o feiticeiro imortal, é um dos estudantes do 3º ano da escola de Tóquio, considerado um dos únicos 4 feiticeiros capazes de superar Satoru Gojo. Quando o conhecemos, soubemos que ele estava suspenso da escola e descobrimos que ele chefiava um clube de luta ilegal. Os feiticeiros da escola tentam recrutá-lo para que ele os ajude a libertar o Gojo e o Hakari aceita, alegando que com o desbalanço do mundo Jujutsu e a quebra do status quo, ele poderia fazer com que o seu clube de luta de feiticeiros se tornasse um evento legalizado e ele pudesse lucrar ainda mais com isso. No último capítulo, vemos Hakari e Kirara com os uniformes da escola Jujutsu, sugerindo que eles não estão mais suspensos e voltaram a estudar formalmente. Mas se o clube de luta dele foi legalizado e ele conseguiu realizar o seu objetivo ou não, isso é outra coisa que a gente não faz a menor ideia. Seguindo o paradeiro e a família da Nobara. Bom, eu já comentei com vocês que tudo o que tange o personagem da Nobara é tratado com descaso pelo autor. Após o arco de Shibuya, não vimos para onde o corpo da Nobara foi levado, depois que ela acordou, não vimos a sua reação a respeito de tudo o que havia acontecido no mundo desde o momento em que ela entrou em coma, e não foi pouca coisa, ou mesmo como ela reagiu a respeito do seu novo visual, principalmente por ela ser uma garota vaidosa que sempre se preocupou com a própria beleza e agora
ela perdeu um fucking olho da cara. E ainda por cima, no penúltimo capítulo do mangá, vemos que Gojo havia deixado uma carta para Nobara falando sobre o paradeiro de sua mãe e o que ela andava fazendo. Eu já comentei com vocês que, pelo que sabemos, a Nobara aprendeu a sua técnica amaldiçoada do boneco de palha com a sua avó, e foi a sua avó quem recomendou que a neta pudesse estudar na escola Jujutsu de Tóquio. Então isso sugere que a avó da Nobara seja alguém de relevância na sociedade Jujutsu, mesmo que a gente nunca sequer tenha visto a cara da velha. E agora, aos 45 do segundo tempo, o autor decide mencionar a mãe da Nobara de forma totalmente aleatória. Mas que se fosse para eu dar um palpite, eu diria que a mãe da Nobara só foi mencionada por, talvez, também ser uma feiticeira, assim como a sua avó. Seguindo, como Megumi sobreviveu ao vazio ilimitado. Como vimos durante a batalha dos mais fortes, para burlar os efeitos do vazio ilimitado, Sukuna decidiu conectar a roda do Mahoraga diretamente na alma do Megumi. Dessa forma, com a roda ativada, o processo de adaptação do Mahoraga aconteceria sem que o Gojo soubesse. Mas isso gerou a seguinte questão: se os efeitos do vazio ilimitado foram canalizados para o Megumi, isso faria com que o cérebro dele fosse completamente derretido, e como vimos, e não foi isso que aconteceu. Ao meu ver, galera, a resposta para isso é que, pela alma do Megumi não ter um corpo físico naquele momento, não teria como ele sentir os efeitos do vazio ilimitado, porque essa é uma técnica que atinge diretamente o cérebro da pessoa. O corpo do Megumi, naquela ocasião, estava sendo usado pelo Sukuna, que não estava sendo atingido naquele momento. Por isso, então, que o Megumi, propriamente dito, não sentiu os efeitos de todos aqueles vazios ilimitados. Seguindo os poderes de Megumi Fushiguro. A partir do momento em que Megumi teve o seu corpo possuído por Sukuna, podemos ver o quão absurdo pode ser a técnica das 10 sombras nas mãos do maior feiticeiro da história. Mas mesmo assim, Sukuna não chegou a utilizar o real máximo potencial dessa técnica, e o motivo disso, pelo menos ao meu ver, seria para que o Megumi ainda pudesse explorar esse potencial depois que ele finalmente fosse libertado, o que também não foi o que aconteceu. O primeiro deles, como vocês sabem, que seria a fusão de todos os Shikigamis numa única criatura que inclusive herdaria a essência do Mahoraga que havia sido destruído pelo Gojo. E segundo, a expansão de domínio completa do Jardim das Sombras Quimera, que parecia ter um potencial de se equiparar com as expansões dos dois feiticeiros milenares Kenjaku e Sukuna. Sabemos que as expansões desses dois monstros não são limitadas por uma barreira fechada, algo que somente os feiticeiros mais habilidosos são capazes de fazer. Coincidentemente ou não, essas duas expansões são as únicas que apresentaram a existência de um totem nos seus centros, que parecem servir como os pilares de suas expansões. E a única expansão que também demonstrou a existência de um totem, além dessas duas, foi o Jardim das Sombras Quimera do Megumi. Mas infelizmente não tivemos a oportunidade de ver o máximo potencial da técnica das 10 sombras em batalha pelo Megumi, que ainda tinha mais o que mostrar, mesmo depois de ter sido usada e abusada pelo próprio Sukuna e sido completamente tunada também. Ainda precisava ser mostrada uma coisa, ainda tinha mais potencial a ser explorado. Não só isso, mas é sempre bom lembrar que, assim como Sukuna aprimorou o próprio corpo do Itadori em batalha, o mesmo também vale para o Megumi, que certamente ficou muito mais poderoso após a possessão do Sukuna. E por último, o funeral de Satoru Gojo. Vocês achavam que depois de ter falado uma meia dúzia de vezes isso aqui no canal, que eu não ia reclamar disso de novo aqui nesse vídeo? É óbvio que eu ainda deixei pro final só para vocês pensarem que eu tinha esquecido, ou só para vocês esquecerem e eu vim aqui lembrar para vocês de novo. Mas vamos lá, eu acho que eu nem preciso me estender muito aqui nessa parte. Gojo foi o feiticeiro mais forte da atualidade e o principal responsável pela derrota do Sukuna, então a importância do personagem dentro desse universo é inegável. Sabendo disso, era esperado que os feiticeiros que sobreviveram preparassem um puta funeral reunindo todo o elenco principal e quem sabe até mesmo personagens que nunca tivemos contato, como os demais membros do clã Gojo e principalmente
os pais do Gojo. Além disso, essa mesma relevância do personagem também vale para o impacto que ele teve pra gente aqui fora como leitor. Então reunir todo o elenco principal da série nesse contexto seria uma forma da gente ter uma despedida digna para o personagem, muito parecido com o final de Vingadores Ultimato, com o funeral do Tony Stark. Porra, imagina se o maior herói, tanto dentro daquele universo quanto aqui fora, como o principal rosto do MCU, mal tivesse uma menção honrosa durante a conclusão de toda a saga do infinito. É surreal só de pensar, então o mesmo também vale para o Gojo em Jujutsu Kaisen, e esse é um crime que eu nunca vou poder perdoar. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo insano. Ué, Brunão, peraí, eu contei aqui e só foram 19 perguntas não respondidas. Cadê a última pergunta? Pois é, agora essa será a 20ª pergunta não respondida. Parabéns pra vocês! Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, a única coisa que eu te peço, como sempre, é pra você deixar o seu like, o seu comentário, dando o seu feedback sobre as perguntas que talvez tenham ficado de fora desse vídeo aqui e conferir novamente a sua inscrição aqui no canal pra não perder os vídeos que ainda vão sair aqui no canal sobre Jujutsu Kaisen, galera. A 3ª temporada promete algumas coisas bem interessantes e eu já tô preparando um material bem legal aqui pra vocês. E agora, caso você queira rever como foi a batalha completa entre Yuji Itadori e Homem Sukuna, ou relembrar como cada feiticeiro teve o seu fim em Jujutsu Kaisen, esses foram os 2 últimos vídeos que saíram aqui no canal e eles vão aparecer na tela pra você ir lá assistir eles agora, beleza? Até a próxima, tchau!